Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, hoje é dia do Senhor, hoje é um dia em que todos nós nos preparamos para participar do santo sacrifício da Santa Missa. É um dia muito importante para todos nós. Antigamente, os sinos das igrejas tocavam nesse momento, chamando o povo, para que o povo pudesse vir para participar da Santa Missa. E aí, as famílias todas iam. É o dia que nós estaremos ali diante do sacerdote e vendo o sacerdote, que na verdade é a pessoa de Cristo, proclamando, anunciando a palavra. Depois de anunciar a palavra, ele vai para o altar e faz o oferecimento do pão e do vinho, que serão transubstanciados no corpo e no sangue do Senhor. Ele faz o oferecimento, depois ele reza o prefácio, que encerra-se com o santo. E nesse momento em que nós rezamos o santo, ali a liturgia vai nos dizer que nós nos unimos aos anjos e aos santos, ou seja, aos anjos que já estão diante da face de Deus e os santos também, que já adoram a Deus, que já vivem lá na bem-aventurança. Nós nos unimos a eles porque eles vêm à terra. E aí o sacerdote invoca o Espírito Santo sobre as oferendas e o sacerdote diz: Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Vocês veem que o sacerdote fala de forma pessoal. Ele não diz: isto será o corpo, isto será o sangue. Não, ele está dizendo: isto é o meu corpo, isto é o meu corpo, o meu sangue. Então, quando ele fala aquelas palavras, é o próprio Jesus que está falando ali. Nós estamos naquele momento daquela quinta-feira santa, onde Jesus instituiu o sacramento da ordem e o sacramento da Eucaristia. Que momento sublime! E depois ele ergue nosso Senhor que está ali nas mãos. Aí ele ergue o cálice e ali já está o sangue de nosso Senhor. Nós vemos pão, mas já não é mais pão. É o corpo do Senhor.
é o Senhor presente na sua divindade, na sua humanidade. Depois ele ergue o cálice e o vinho se transubstanciou no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É o sacrifício de nosso Senhor. Em seguida, o sacerdote reza pela igreja, reza pelo Santo Padre, pelo bispo, pelos bispos, pelos sacerdotes, por toda a comunidade, pelas almas do purgatório, e depois ele eleva o corpo e o sangue do Senhor, dizendo: por Cristo, com Cristo e em Cristo. Naquele momento nós imaginamos o que? Jesus na cruz, se entregando totalmente ao Pai, dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Depois nós rezamos o Pai Nosso, nos reconciliamos com o abraço da paz e aí recebemos nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você, não deixe de ir à missa. Lembrando que tudo isso se faz, eu esqueci de falar ali no início, nós fazemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Invocamos a Santíssima Trindade para o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos perdão no ato penitencial, glorificamos a Deus. Que coisa maravilhosa! Não vamos perder a missa. Eu falei tudo isso hoje para você, para que você possa trazer o seu coração no momento em que você estiver ali participando deste grande momento. Hoje é o dia também que nós professamos a nossa fé. Logo após a homilia, a igreja se ergue e todo mundo ali de pé fala: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Creio no Espírito Santo. Creio na Santa Igreja Católica. Creio que ele padeceu sob Pôncio Pilatos. Eu creio que ele nasceu da Virgem Maria e que ele virá um dia para julgar os vivos e os mortos. Essa é a Igreja Católica. E hoje nós estamos aqui meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 22, de 15 a 21. Jesus está vivendo todo aquele drama onde as autoridades religiosas estão ali no percalço, estão atrás de Jesus porque eles querem pegar nosso Senhor em alguma situação. Então hoje aqui vocês viram, né, que foram os fariseus, também com um outro grupo que seriam do partido de Herodes, são chamados os herodianos, e eles foram com a intenção de pegar nosso Senhor Jesus Cristo e colocaram essa situação. Devemos ou não pagar o imposto a César? É lícito ou não? Deve-se pagar ou não o imposto a César? Jesus, percebendo a maldade que estava no coração deles, Jesus mandou pegar uma moeda. Mandou dizer: quem é que está aqui na inscrição? Quem é que está aqui? Está César. Eles responderam: César. Então Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Bem, uma primeira coisa que nós precisamos entender é que nós, como verdadeiros cristãos, nós devemos ser fiéis ao pagamento dos impostos. Aqui, meus irmãos, não vamos entrar em detalhes, se há roubo ou não, a questão não é essa. Nós, como cidadãos, nós precisamos cumprir a nossa cidadania. A lei precisa ser cumprida por nós. Tanto a lei civil como a lei divina. Claro,
a lei civil enquanto ela estiver de acordo com a lei divina, com a lei de Deus. Se não estiver de acordo com a lei de Deus, nós não podemos cumprir. Está bem entendido isso. E depois nós temos os nossos compromissos também com Deus. Nós temos que cumprir os mandamentos, precisamos viver os sacramentos, precisamos viver a nossa vida de oração, precisamos viver e ter a nossa vida com Deus. Se na moeda que está ali César, os judeus, eles eram obrigados e eles tinham que pagar os impostos, imagine nós, meus irmãos, que fomos criados à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu falo nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou me referindo à Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, a nossa vida, ela deve estar totalmente, inteiramente voltada para Deus. Como eu estava falando no início da missa, hoje é domingo, precisamos cumprir esse mandamento. Mas não é cumprir o mandamento como um peso, não, é com muita alegria. Os mandamentos, meus irmãos, precisam ser cumpridos com muita alegria no nosso coração, porque nós queremos agradar a Deus, porque nós somos de Deus. Nós somos criados à sua imagem e semelhança. Então, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós precisamos adorar a Deus, prestar o nosso culto a Ele. E a melhor forma de nós prestarmos o culto a Deus, primeiramente, é participando do sacrifício da Santa Missa. Depois nós temos as outras obrigações, as nossas orações em particular, o homem e a mulher que são casados precisam ter também o seu momento com Deus, junto com os seus filhos. Aqueles que não são casados na igreja precisam casar na igreja. Porque nós precisamos dar a Deus o que é de Deus. A nossa vida pertence a Deus. Nós somos de Deus. Deus nos criou. Nós não existíamos. E num determinado momento, Deus nos criou. E nós somos criados por Deus, como diz o catecismo, nós somos criados por Deus para adorá-lo, amá-lo e servi-lo. Então, quando Jesus está dizendo, dai a Deus o que é de Deus, ele também está dizendo isso. Que nós devemos ter a nossa vida voltada inteiramente para ele. Então, a adoração. Precisamos adorá-lo de todo o nosso coração. Todos os povos devem adorar o Senhor. Todos os povos. Aqueles que ainda não conhecem o Deus verdadeiro precisarão conhecê-lo. Por isso a evangelização é necessária, para que também eles possam adorar e amar. Amar a Deus. Por isso que o primeiro mandamento é esse: amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Amar, servir. Não é simplesmente o servir aqui, como muitas pessoas imaginam, né? É ter um trabalho ali na igreja, um serviço ali na igreja. Não é isso. Servir é viver para Ele, somente para Ele, por Cristo, como nós dizemos no sacrifício da Santa Missa, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Tudo por Ele, para Ele, por Ele. Por isso que naquele momento, na Santa Missa, o sacrifício
ele é oferecido ao Pai. Então, é por Cristo que esse sacrifício é oferecido. Com Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo, tudo por Ele e para Ele. Então a nossa vida deve ser inteiramente e unicamente voltada para o Senhor. Você tem dado um momento para Deus? A sua vida tem sido para Ele? Se tudo nesse mundo, eu não sei se vocês estão percebendo, o canto dos pássaros. Nesse momento, muitos pássaros estão cantando aqui, cantando. Eles estão cantando porque eles estão também voltados, estão louvando, estão bendizendo, glorificando a Deus. Claro, eles não têm consciência de que eles estão fazendo isso, só nós temos consciência, mas pelo instinto. Então, quando eles cantam, quando eles louvam, eles estão louvando e estão bendizendo ao Senhor, como nós também. É assim a nossa vida. Tudo deve ser um agradecimento. Então, vamos dar a Deus o que é de Deus. Então, se nós pertencemos a Deus, vamos dar a Deus, então, aquilo que é mais importante na nossa vida. A nossa vida. A nossa vida precisa ser entregue na mão de Deus. É uma consagração, é uma entrega. Deus, Ele quer que isso aconteça da nossa parte, não de forma não de, obrigado, não, tenho que dar minha vida para Deus, assim, não. Nós damos a vida a Deus por um reconhecimento, por um grande reconhecimento. Minha vida é dele, então eu me consagro, eu me entrego, dou tudo, todo o meu ser. Cada vez que eu respiro, eu estou louvando e bendizendo a Deus cada batida do meu coração. Cada batida é uma batida de louvor, de entrega, de consagração. Eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, eu sou dele, é tudo para Ele. Sem Ele, quem é que eu sou? Não sou nada. Tudo por Ele, porque Deus é tudo na minha vida. Você está entendendo o porquê que nós devemos dar a Deus todo o nosso ser? Os pais consagrem os seus filhos, entreguem os seus filhos a Deus. Os paroquianos, ou seja, os padres, nós sacerdotes, que somos responsáveis pelas ovelhas, por cada pessoa. Consagramos, entregamos todas essas pessoas. Quando reza a missa, quando reza um texto, no momento de oração, o sacerdote está ali se entregando e entregando os seus paroquianos, aqueles que estão com dificuldades, os que não estão com dificuldades, aqueles que estão em crise, os doentes, os que estão com saúde, os que estão morrendo, os que estão nascendo. A nossa vida sacerdotal deve ser essa entrega total, e dizendo para o Senhor que nenhuma dessas almas venha a se perder, e vai se entregando, porque toda a nossa vida é para Deus. E eu pergunto para você, você tem entregado a sua vida para Deus? Desde o nascer do sol até o pôr do sol. A nossa vida é de Deus, pertence a Deus. Você está entendendo? Por isso que, ao levantar, a primeira coisa que nós devemos fazer é isso. Se ajoelhar aos pés da cama, agradecer a Deus por mais um dia de vida, entregar este dia
nas mãos dele e pedir a ele que durante o dia nós possamos somente agradá-lo. À noite, ao término de todo o dia, nós fazemos um exame de consciência. Vemos aonde nós falhamos, pedimos perdão a ele pelos propósitos que não foram cumpridos, louvamos pelo que cumprimos e pedimos a ele que durante a noite nós possamos também, ao dormir, ele possa estar do nosso lado, junto com Nossa Senhora e o nosso anjo da guarda, e que eles possam velar durante a noite. E se o Senhor nos chamar durante a noite, que nós estejamos preparados. Então, dai a Deus o que é de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima, um santo e abençoado domingo para você.